gente, eu vi uma matéria que eu juro pra vocês, eu achei que era fake, que era meme. Eu me dei ao trabalho de procurar a publicação original pra ter certeza que não era uma tentativa de ridicularizar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas não era. Presidente Pacheco demonstra preocupação com democracia na Coreia do Sul. Tá, o Pacheco tá preocupado com a democracia na Coreia do Sul, mas no Brasil ele tá assim. O quê? Supremo legislando? O Legislativo tentando um golpe em forma de censura? Não estou vendo. Não tô vendo nada. Bicho, como é que pode? Estamos num momento de supressão como nunca antes visto na história da democracia brasileira. E isso é permitido porque, a mídia apoia. Até as coisas mais ridículas, a mídia apoia. 2, o establishment se reorganizou, fechou o grupinho do Recreio e decidiram vencer os reclamões na base da censura, para que nunca mais se levante um Bolsonaro e seja a pedra no sapato. Os acontecimentos de semana passada foram o abre-alas para os fatos que estarão na mesa essa semana. E você já sabe, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Esse é aquele tipo de vídeo que vocês colocam nos comentários que ai, Bárbara, desculpa, mas não consigo ouvir a voz de fulano. Pois saibam que é importante ouvir e entender de forma definitiva o que é que os caras estão fazendo. Porque se nada acontecer agora, amanhã já é tarde demais. Bem filme de drama isso aí, né? Amanhã é tarde demais. Mas não se engane, não se trata de um filme de drama. Se trata de um apocalipse zumbi e como nossas armas foram retiradas uma a uma, você vai ter que lidar com zumbi, com estilingue e bolinha de gude. Se bem que isso é armamento pesado pro golpe, né? Então, assim, acho que nem isso, viu? O poder tá no conhecimento e no uso da internet para se manifestar. Enquanto ainda podemos. Portanto, separa a pipoca, não fique confortável, fique pé da vida. E bora lá! Em abril desse ano, Alcolumbre fez a seguinte continha. Nas contas do senador, bolsonaristas poderiam chegar a 54 vagas no Senado nas próximas eleições, alcançando maioria. E então ele alerta para o risco de impeachment de ministros da Suprema Corte já em 2027. Então nós vamos assumir aqui que em 2022 rolou tudo certinho e nossas eleições foram mega justas e equilibradas. Essa afirmação confirma que metade dos brasileiros são contra o Lula e apoiam o Bolsonaro. Aliás, o Nordeste foi a única região do país em que Lula teve mais votos que o Bolsonaro. Só que um fenômeno maior aconteceu. E é esse o temor que paira nas cabeças iluminadas e lustrosas de Brasília. Em 2022, tivemos 27 vagas para o Senado. E 20 delas foram ocupadas por bolsonaristas, pegando inclusive estados do Nordeste, onde o Lula foi eleito. E assim caminhamos para 2026, num cenário muito mais acirrado, já que o pobre já descobriu que não vai comer picanha. Descobriu que teve benefícios como o BPC e INSS cortados, que a comida está muito mais cara, que a conta de luz está muito mais alta, que a gasolina explodiu, apesar do petróleo ser nosso, que não vai ter mais comprinhas da Shein, que os professores fizeram greves e mais greves chamando o pai dos pobres de traidor. Que o dólar ultrapassou R$6 e por lá ficou, mesmo sem pandemia. E que a sua vida, a minha vida, ficou um tanto mais difícil com tanto amor. Então, sei lá, pode ser que o povo esteja querendo ódio de volta, né? Ah, Bárbara, mas isso é a nossa bolha que tá falando porque o IBGE tá jurando por Deus. Não. Não é só a nossa bolha. Abre aspas para a bolha petista no Twitter. No supermercado do bairro, cliente e funcionários reclamam do preço da carne. Culpa do PT. E quando eu pergunto se eles não tinham memória, considerando que os brasileiros só comiam ovo no governo do miliciano, todos saem em defesa do crápula. Triste. Muito triste. Fecha aspas. E por falar em ovo, estamos em dezembro de 2024 e a matéria é: ovo conquista espaço no prato dos brasileiros e tem produção recorde no país. Aliás, eu tenho algo mais realista do que uma matéria de jornal. Eu tenho imagens do dia 6 de dezembro de 2024. Fila do osso aí, ó. Olha o osso! Aí, ó. Olha que maravilha, só benção. Hoje é a fila do osso aqui, ó. Eu agradecer a Deus
Em primeiro lugar, agradecer o Serginho aí, o Serginho expor dele, trouxesse aqui pra nós. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Então, tirando o povo que, né, pode estar sentindo que caiu no conto do vigário, um outro componente vai integrar o bloco dos arrependidos para 2026. Os economistas, porque, para quem não se lembra, os caras que criaram o Plano Real botaram a digital para avalizar a eleição do Lula. E Armínio Fraga, Pedro Malan, Pércio Árida declararam voto no petista com a expectativa de uma condução responsável da economia. Nunca achei que ia ser trouxa. Fui trouxa. Pois é, porque agora eles estão com medo. E o cenário que os assombra é o seguinte, nas palavras do economista da CNN. Não, perfeito o raciocínio. Eu acrescentaria o seguinte, nós estamos vendo a inflação subir, já por conta de quê? Principalmente por conta de uma desvalorização do dólar que vai batendo nos preços. Se isso permanecer por muito tempo, começa a criar inércia inflacionária, fica mais difícil reduzir a inflação, você vai precisar de mais juros, de mais aumento de juros pelo Banco Central, para uma dada redução de inflação. Vai ficando mais difícil você trazer a inflação para a meta sem causar danos fortes ao crescimento econômico. E no médio prazo, se você não fizer um conserto significativo nessa trajetória, que está se desenhando explosiva, o que nós vamos ter é inflação de 2 dígitos de forma permanente. Nós estaríamos caminhando para sepultar o Plano Real. É esse o grau de risco que nós estamos correndo. Não é pouca coisa, tá? E uma vez que você entra num regime de inflação de 2 dígitos persistente, o próximo passo é estagnação econômica, é risco de uma recessão forte e, no médio prazo, a gente mantendo a nossa trajetória de país de renda média com muitas pessoas pobres e sem conseguir tirar as pessoas da pobreza. É isso que está em jogo agora. Vamos quebrar o Plano Real e jogar a galera da classe média para a linha da pobreza. E é como eu sempre disse, isso é acabar com a desigualdade. Todo mundo pobre igual. Na tentativa de enganar o bobo pelo menos mais um pouquinho, o PT até tentou lançar sua carta de benefícios, mas o mercado tá meio fênix das ideias, porque um golpe não funciona 2 vezes contra o mesmo cavaleiro. Prometeu picanha e entregou ovo e osso. Então não é agora que geral vai acreditar na história da redução do imposto de renda para quem ganha até 5.000 janjas. Até porque, provavelmente, não vai acontecer. Então, toda a costura para poder trazer um anúncio, de olho na popularidade, de olho em conversar com essa classe média, com essa nova classe média, ou com essa classe média que nem se vê, mas é elite num país extremamente desigual. A gente está falando de 5 salários mínimos, é uma galera que ganha uma grana, gente, que já está bem acima do grosso da faixa populacional do Brasil, que ganha até 2. Para fazer esse esforço, comprometer o pacote. E o novo imposto de renda não vai sair esse ano, e eu adianto para vocês, a cúpula do Congresso acha que nem em 2025. Então, assim, comprometeu-se a eficácia do anúncio, nem o governo acredita que o novo imposto de renda sai esse ano. Todo mundo, a palavra que as fontes usam é sem chance do novo IR com desconto. Para quem ganha até 5 salários mínimos, sai esse ano, a aspa é sem chance. Tá? E a cúpula do Congresso fala, até para 2025 eu acho difícil aprovar. Um ponto interessante aqui, o PT e os seus militantes prezam tanto pela manutenção da pobreza que a Daniela Lima deixa claro que quem ganha até 5 salários mínimos faz parte da elite brasileira. Ganhou 5? Seu burguês safado. Mas o que ela está dizendo é que esse anúncio da redução do imposto de renda nada mais foi do que uma medida anunciada para tentar aumentar a popularidade de um governo que se mantém pela Globo e pela Suprema Corte. Mas que, mesmo assim, não vai dar certo porque não vai sair esse ano e muito provavelmente nem no ano que vem. Ela não vem mais. Sim, sorria. Você foi enganado. De novo. Então, voltando ao início do meu raciocínio, não vai ser tão fácil eleger painho de novo porque o filme tá bem queimado. E foi esse o remédio amargo que o brasileiro teve que enfrentar. A volta do Lula para que ele mesmo matasse a memória afetiva criada pelo boom das commodities em seus governos anteriores. Em 2026, teremos eleições majoritárias onde o plano, pelo menos o meu plano, que é um bom plano,
é eleger a maior quantidade possível de senadores alinhados para que possamos, enfim, acionar o contrapeso institucional que estava previsto na Constituição, que anda mais embaixo que o show de MPB de artistas faz Wellingtons. Para evitar esse mal maior, que seria uma maioria esmagadora no Senado, um golpe contra a Constituição começou a ser arquitetado. Randolfo Rodrigues, do PT, quer tentar aprovar uma PEC para que nas eleições para Senado, em que você possa eleger 2 candidatos, você só possa votar uma única vez. A vida toda você foi lá e votou em 2 senadores. Mas agora, como todos estão se cagando de medo de uma maioria de direita no Senado, não, pode parar isso aí. Vai votar só em um pra gente tentar impedir que vocês tenham uma maioria. Na cara dura, na frente de todo mundo. Em tempos normais, eu diria que uma sandice bizarra dessas não seria sequer discutida. Mas como não estamos em tempos normais, e eu acredito que não seria errado dizer que estamos num estado de exceção, sim, sei lá, viu? Mas só imaginem se é o lado inverso, o governo Bolsonaro enxergando que o PT vai formar uma maioria no Senado nas próximas eleições e lançamos uma PEC para claramente impedir que um espectro político, através do voto, possa conseguir tal feito. Os caras iam literalmente deitar na BR. Daniela Lima provavelmente faria um podcast com Natuza Neri para dizer que esse era o golpe final na democracia, que o STF precisaria intervir para não permitir a falência completa do Estado de Direito. Eu acho também que eles iam dizer que isso aí é um novo AI-5. Cara, eu consigo ouvir elas dizendo essas coisas? E essa medida se dá para claramente impedir que um poder investigue o outro, como é determinado na Constituição. Em vez de se fiscalizarem, o poder, que hoje tem uma maioria ideológica alinhada, está se armando para se proteger da democracia? Sim, simples assim. Olha bem como o roteiro vem se desenrolando em pequenas trincheiras. Nós sabemos, e eles sabem, como sabem, que a direita domina as redes sociais. Seja qual plataforma eles escolherem para analisar, o discurso conservador é majoritário e mais bem recebido pelas pessoas, que recebem esses conteúdos e repassam para as outras pessoas, ampliando a abordagem mais à direita dos temas políticos brasileiros. Nos tempos atuais, ninguém vai para a praça pública fazer discurso. Você grava um vídeo e o Brasil inteiro acessa. É a democratização da opinião. Você ouve, concorda ou discorda, mas você pode falar. Fim. E com um leque de opiniões espalhadas pela internet na palma da sua mão, ninguém mais quer ver TV. Todo mundo sabe que a maior emissora do país promove um jornalismo militante de nível vergonha alheia. Se você não viu, a Miriam Leitão fez a seguinte matéria passapanista semana passada. Ceia de Natal está mais cara, mas presentes tradicionais ficaram mais baratos. Confira! Pobre não come presente de Natal, minha filha! E será que ela não parou para pensar que se a pessoa está tendo dificuldade de comprar comida, ela não vai gastar com presente de Natal porque precisamos entender a linha de prioridades na vida do ser humano? Miriam Leitão é a economista do canal que está desde o ano passado dizendo que a inflação está controlada, depois que a inflação era por conta da mudança climática, e encerrou a defesa dizendo que vai cair, gente, pelo amor de Deus, hein? Vai cair. E aí a inflação disparou. O eleitor enxerga isso, o eleitor se sente enganado, o eleitor desliga a Globo e vai consumir outros conteúdos na internet. Então, que se calhe a internet. Nas últimas semanas, 2 ataques às redes avançam, tanto no Senado quanto na Suprema Corte. No Senado, temos o PL 2338, que quer regulamentar a inteligência artificial no Brasil através de um órgão criado pelo Executivo, ou seja, pelo Lula, para além de criar restrições para o que o governo considerar conteúdo de alto risco, também quer remunerar artistas. Entendam, é o novo PL da censura, agora direto na fonte. Porque caso você não tenha entendido, a sua timeline do Instagram, do YouTube, do Twitter é um algoritmo ensinado por inteligência artificial. Hoje você pode postar o que você quiser e caso alguém se sinta ofendido ou achar que esse conteúdo é nocivo, a justiça é acionada e começa uma disputa onde você pode se defender, ganhar a causa ou perder. Regulando os algoritmos, se esse setor do governo Lula achar que o seu conteúdo é de alto risco, ele sequer vai chegar na sua rede social. A votação desse projeto será nessa terça-feira no plenário do Senado. E se você não armar um escândalo em mais essa investida contra a liberdade de expressão no país, adivinha o que vai acontecer? Porque, vem cá,
Vocês realmente acham que o político tá feliz de ver vocês xingando a atuação parlamentar deles nessa praça pública nacional que se tornou a internet? Eu acho que eles não estão felizes, não. Eu acho que eles podem até curtir isso aí, hein? Tô falando bobagem? Acho que não, hein? Mas compreenda, você é o chefe. Vai cobrar o seu funcionário. Cobre o seu senador. PL 2338, não! Pelo amor de Deus. Na outra frente, temos a Suprema Corte tentando impedir a judicialização para a remoção de conteúdos e fazer esse barro rolar apenas com notificações extrajudiciais. O discurso é que as redes sociais são um dos maiores problemas desse país, porque é por lá que o discurso de ódio e as fake news rolam solta. E vocês lembram, né? Quem é maioria na internet? Pausa rápida só para mostrar que a desinformação está em todos os lugares. Na mídia, principalmente. A Veja trouxe essa matéria. O polêmico influenciador que é a aposta do PT para ampliar o apelo nas redes sociais. Thiago dos Reis diz que o partido não pode ficar usando estilingues enquanto os adversários combatem com metralhadora na guerra digital. Estilingue não pode não, tá? Porque é armamento de golpe de Estado, segundo o ministro Alexandre. Mas vem cá, polêmico? Thiago dos Reis não é polêmico. Ele é procurado pela justiça com um mandado de prisão em aberto há anos. E ele só não foi preso porque ele saiu do Brasil. A polêmica? Maus tratos contra o próprio pai. Thiago também coleciona dúzias de processos por suas mentiras publicadas na internet, onde até mesmo petistas torcem o nariz para tanto extremismo e tanta coisa ridícula. Porque sim, os petistas o enxergam como ridículo. Só que o Thiago nunca teve o seu canal derrubado, nunca teve as suas redes sociais privadas, porque ele é de esquerda, e a esquerda pode tudo. E é esse o legado que a perseguição jurídica deixou. Não é o que se faz, é quem faz. E agora a mídia tenta o exaltar como polêmico, enquanto eu, por muito menos, mas gente, muito menos, fui chamada de tudo quanto é coisa por essa mesma mídia. Mas isso aí é só um exemplo de como eles querem civilizar o comportamento. Mas a impressão é que eles querem derrotar o bolsonarismo porque, mesmo Barroso anunciando... Nós derrotamos o bolsonarismo! Parece que falhou, miserável. Com argumentos assustadores, a Suprema Corte se julgou apta a legislar sobre o tema. O problema foram as alegações dadas pelos ministros para tal necessidade. Toffoli disse que, se a liberdade de expressão fosse absoluta, o PM que jogou o cara do Rio estaria imune. E o que tem a ver liberdade de expressão com uma ação praticada que atenta contra a Constituição? O problema é que ninguém liga. O ministro tinha ares de superentendido do que falava. E, ao que tudo indica, o que vale é só a pose. Se o ministro está parecendo que entende do assunto, tá valendo. E eu sei que eu falando não dá dimensão. Então, veja com seus próprios olhos. A lei brasileira de 1912 já impôs a teoria do risco para as ferrovias. E o que era a ferrovia, se não uma via de comunicação? Ferrovias já tinham regulação porque eram um meio de comunicação de antigamente. E o mais interessante foi os outros ministros, né? Como isso foi sábio da sua parte. Maravilhoso. E o Alexandre, que diz que tem dificuldades com os testes para provar que não é um robô? A inteligência artificial já existe. Basta ver que, não poucas vezes, e talvez seja uma das coisas mais chatas que existe, você vai entrar em alguma coisa, pergunta, você é um robô? Daí você fala, não. Aí vem, clique onde tem semáforo. Né? Você clica o semáforo, nunca dá certo. Só dá certo na terceira vez ou quarta vez, porque acho que o robô não tem tanta paciência quanto o ser humano. É esse cara que acerta só na terceira ou quarta vez os semáforos da figura que está julgando o uso da internet no país. E a Globo tá lá, lindo, tesão, bonito e gostosão. Sério, eu não tô brincando. Juristas de todo o país ficaram chocados com o voto nível oi? Mas para a Rede Globo, o voto do Toffoli foi muito bom. Toffoli foi sensato em voto sobre Marco Civil. Mega sensato dizer que liberdade de expressão absoluta iria absolver o cara que jogou o outro da ponte. Sensato. Aí a gente faz piada disso e é taxado de gabinete do ódio. Mas as atribuições da Suprema Corte são imensas e vastas a partir de suas próprias decisões. Eles quiseram assim. Mesmo sendo público e notório que a polícia mais violenta do Brasil seja a da Bahia, de um governador petista,
Barroso obriga que policiais de São Paulo usem câmeras em suas fardas. Só que o chefe da PM é o governador, não o ministro da Suprema Corte. Então, como assim obriga? Se eu fosse o Tarcísio, ia responder assim, não, mas obrigado, viu? E o Flávio Dino, que agora controla o orçamento? E eu achei que isso era competência do Legislativo, mas parece que eu me enganei. Olha só. Em decisão, Flávio Dino diz: é a função que cabe ao STF para que, nas aplicações dos recursos públicos, não haja intranquilidade, insegurança, ineficiência e improbidades. Peraí. É autoatribuição do STF a aplicação de recurso público para que não cause intranquilidade? Cara, eles são os donos de todas as pautas do Brasil. Incrível! Aliás, é tudo tão explícito que sai assim no jornal, ó. Decisões de Dino no STF ajudam o governo Lula a se livrar de dificuldades. Que coisa mais bonitinha! Só não é mais bonitinho que essa matéria aqui. Lula e Toffoli selam as pazes após mágoa e quase 6 anos afastados. Mas a matéria revela muito mais que um título explícito. Abre aspas. O ministro Toffoli é responsável por duros reveses à Lava Jato. Veio dele a decisão de anular as condenações dos empresários Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro, além de invalidar o uso de provas obtidas no sistema que registrava as supostas propinas pagas pela Odebrecht. O magistrado chegou a dizer que houve conluio e uma verdadeira conspiração com objetivos políticos na Lava Jato. Fecha aspas. Então, assim, não foi um grande esquema de corrupção onde Lula era um grande integrante e tivemos delatores confessos, réu confessos. Foi só um conluio político. Vamos anular tudo? Mas para eles, o que não é um conluio político é a tal investida em cima do Bolsonaro e seus apoiadores. Por mais que o juiz encomendasse provas que iria julgar, por mais que o juiz pedisse para se usar a criatividade para imputar crime e punir alguém, aí não. Aí é resgate da democracia, fi. E caminhando para um fim, uma coisa vem me deixando encucada, que é o uso do CID, um delator, para tudo que eles não conseguem provar. Com mais de 14 depoimentos nas costas, a cada fato novo, traz o CID aí para ver o que ele sabe a respeito. Aparentemente, o CID virou o novo posto Ipiranga, agora da Suprema Corte. Não conseguem linkar o Bolsonaro às velhas e agora requentadas acusações, então traz o CID e ameaça ele com prisão. O cara chegou até levar mala para prestar depoimento por achar que iria sair preso. É o pau de arara do século XXI, segundo o Toffoli e o Gilmar. Só que eu dei uma olhada no que um delator pode ou não fazer e 2 coisas me chamaram a atenção após eu ver essa matéria aqui. Resumo da delação de Cid foi apreendido com o assessor de Braga Neto. O primeiro ponto é que o acordo deve ser voluntário e a pessoa não pode ser coagida. E já falhamos miseravelmente aí com as ameaças de prisão recorrentes do Cid, né? Mas tá. O outro ponto que me chamou a atenção foi que, abre aspas, a palavra do delator sozinha não é suficiente para condenar alguém. A delação deve ser corroborada de provas externas, como documentos, gravações ou depoimentos de outras testemunhas. Mas, se o delator não tiver provas, ele pode sugerir métodos para obtê-las, como gravações de conversas futuras. Porém, sua delação terá menos peso. E sim, o delator pode realizar gravações, como áudios e vídeos para corroborar suas alegações. Mas isso precisa ser autorizado e orientado pelos investigadores para garantir a legalidade. Fecha aspas. Mês que vem fazem 2 anos da história de Bolsonaro era o chefe de um golpe de Estado no domingo com taques, estilingue e bolas de gude e bíblias. Cid é o principal delator e desde então é sempre chamado a depor novamente. Será que o Cid foi autorizado a produzir provas para corroborar a sua delação? Se não, por que uma cópia do depoimento do Cid estava na mesa do assessor do Braga Neto? E aqui eu posso estar totalmente errada, mas a impressão que me passa é que não prenderam o Bolsonaro, o Braga Neto, o Heleno e mais um tanto de gente, porque de fato eles não têm provas. Mas, segundo a lei da delação, o delator pode produzir essas provas, mesmo após a delação. E aí, se o delator disser, acho que fulano sabe de alguma coisa, bora de Fish Expedition. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Lugar nenhum. Só parece mesmo que os caras, 2 anos depois, não têm nenhuma prova e seguem a caça de qualquer coisa para tentar pegar o Bolsonaro. Posso estar doida? Posso, mas será? Tanto que semana passada a Polícia Federal vazou pro Globo, numa tentativa de imputar no Bolsonaro uma suposta lavagem de dinheiro por uma reforma no imóvel que foi declarada no imposto de renda.
Achei patético e a matéria pareceu meio desespero da corporação. Gloriosa corporação. Mas essa foi só uma impressão que eu tive. E a conclusão de tudo isso que eu contei pra vocês é que o roteiro pra acabar com a direita no Brasil, que não é um problema, por mais que incomode a muitos de nós, né, Barroso? Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Portanto, não é o conservadorismo o problema, por mais que incomode a muitos. Mas o que eles não contam é que nós seremos aquela pedra no sapato que vai mostrar que a democracia, por mais que eles tentem, vai sobreviver até 26, quando será resgatada por todos aqueles que ousaram não se render. No caso, nós. Porque sim, nós somos a verdadeira resistência. E esse desespero todo é porque vamos sim formar uma maioria no Senado. Que vamos sim ter um presidente de direita. E sim, vai ter Congresso conservador sim. Portanto, ou eles nos param agora, ou nós os pararemos na próxima mudança de turno. O último a cair, vence. Então, por mais que seja difícil, você levanta essa cabeça, porque deixar essa coroa cair não é uma opção, entendeu? E galera, último recado de hoje. Galera, eu fiquei chocada com as últimas coisas que rolaram nessa última temporada da saga pra salvar a democracia. Oi. Mas como o limão azedo sempre vira uma boa limonada, eu resolvi falar sobre todas essas tretas no vídeo novo que eu gravei pra família. Eu falei tudo que eu queria sem nenhum medo de desagradar a nossa linda democracia. Só que nem tudo são flores e uma coisa triste aconteceu. Cara, eu me dei conta que você tá aqui fora, sem acesso a todos os conteúdos exclusivos dessa família. Você tá perdendo conteúdos divertidos como o Te Barbarizei, uma série super engraçada que eu faço pra te atualizar. Meus documentários exclusivos. O Gabinete do Pop com episódios inéditos do Heróis e Mais. E os vídeos de geopolítica super divertidos do Saindo da Bolha. Todos esses conteúdos estão esperando por você na família Te Atualizei. Você quer continuar aqui fora, confuso com as invencionices dos jornalistas, ou você quer embarcar comigo nessa jornada irritante, mas que não vai nos impedir de rir no final? Toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre pra família Te Atualizei. Juntos, você sabe, somos mais fortes. Beijo! Gente, tá chegando o Natal. E no Natal Te Atualizei, quem ganha o presente é você. Eu venho aqui anunciar uma mega novidade que nunca aconteceu na história desse humilde canal. Você vai poder fazer parte da melhor família da internet pelo menor valor já anunciado. E eu tô fazendo isso para que vocês possam financiar não só o meu trabalho, mas também o Contra-Ataque. E quanto mais gente na trincheira, melhor, né? Por apenas 5 bonouros mensais, você vai poder fazer parte dessa família. E se você assinar o plano vitalício, ainda vai ganhar esse boné lindo de opressor do nosso querido Laranjão, que voltou ao poder nos Estados Unidos. Mas corre, que é só enquanto durar o estoque. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de você. Bora ir lá informar o seu funcionário, que é o seu senador, que censura não? Sério, gente? Bora? Contando muito com vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.